Hoje eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos bem importantes, tá? Nós vamos falar muito sobre organização, sobre processos, sobre agenda, sobre ferramentas, né? Quais são os aplicativos, as ferramentas que eu utilizo aí no meu dia a dia como gestor? Eu quero compartilhar isso com vocês para que vocês justamente tenham essa visão de que é possível ter uma clínica com resultados, uma clínica autogerenciável, uma clínica organizada, né? E que vai gerar justamente essa perspectiva de você ter um resultado melhor e também, eventualmente, de você ampliar o seu negócio, de você ter mais clínicas, de você ser um gestor que vai conseguir equilibrar melhor o seu tempo, tá bom? Então, eu vou compartilhar isso com vocês hoje aqui na nossa reunião VIP, nessa aula secreta. Eu vou começar com vocês aqui já compartilhando, tá? A nossa apresentação de hoje. Deixa eu dar um compartilhar a tela aqui. Já vou compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação. Hoje eu vou direto para o tema, direto para o conteúdo. Eu quero fazer uma aula VIP aqui para vocês muito precisa e que eu vou realmente compartilhar insights, que eu vou compartilhar estratégias que vão ser muito valiosas para vocês aí no dia a dia, tá? Então, o que eu preparei para vocês aqui hoje? O primeiro ponto é justamente essa ideia do design, né? O design de uma clínica de sucesso, o desenho de uma clínica de sucesso. Muitos de vocês aqui, acho que a maioria que está aqui acompanhando essa aula, são profissionais da área da saúde, né? Muitos de vocês aqui são médicos, dentistas, fisioterapeutas, esteticistas, e abriram a sua clínica ou o seu consultório, e muitas vezes, quando vocês lançaram o seu negócio, se perguntaram: legal, como que é o desenho de uma clínica, né? Como que deveria ser esse desenho ideal de uma clínica? O que eu preciso ter? Quais são os elementos que são essenciais, né, dentro desse processo? Como fazer a gestão de uma clínica, né? Eu tenho um mentorado, o Fábio, que é um mentorado bem antigo, já está com a gente há alguns anos, e ele, quando eu comecei com ele a mentoria, né, ele é dentista, ele comentou que já tinha lido vários livros, né, sobre gestão, como gerir um consultório, como fazer a gestão do negócio, tinha visto alguns cursos, alguns treinamentos e não chegou a conclusão nenhuma, né? Porque é tudo muito teórico, né? Então, eu quero trazer para vocês aqui realmente a prática, né? O que é essencial, o que é necessário para que você tenha uma clínica de sucesso. Quais são os elementos iniciais, os elementos básicos e também os elementos avançados. Eu vou falar de ferramentas e depois eu vou trazer para vocês aqui um pouco do que eu chamo de agenda do gestor, né? Então, você é dono de clínica. Muitas vezes você também atende, você também executa os serviços, né? Tanto para quem executa os serviços, para quem atende, como para quem é só o gestor, né? Realmente está só focado na execução do negócio, é essencial que vocês tenham uma agenda que vocês vão executar ao longo do mês e que vocês vão ter os processos de gestão estruturados e monitorados, né? Então, por exemplo, o que o gestor precisa fazer? E eu vou trazer um formato aqui para vocês que vocês vão conseguir aplicar em menos de uma hora por dia, né? Então, como se tornar um gestor profissional trabalhando menos de uma hora por dia como gestor, né? E aí os outros horários vocês podem fazer outras atividades do ponto de vista de execução do serviço. Se você é um médico, se você é um dentista, se você é um fisioterapeuta, você vai estar executando também muitas vezes as atividades aí técnicas, ou se você é gestor do negócio, você vai ver uma possibilidade de ampliar suas clínicas, como é o meu caso, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou dono de clínicas há 15 anos, né? Nós já atendemos aí mais de 1.000 mentorados dentro da Godoy Consultoria, né? A maioria dos nossos mentorados e alunos são profissionais da área da saúde, né? E que estão buscando justamente essa estruturação. Hoje o tema é gestão, mas dentro da Godoy Consultoria nós tratamos marketing, vendas, finanças, cultura, liderança, contratação. Eu procuro trabalhar de uma forma bem sistêmica pela experiência que eu tenho como dono de clínica, né? Quando eu comecei há 15 anos atrás, não haviam muitos processos estruturados para quem abrisse um negócio, né? Realmente eu comecei ali do zero, comecei a formatar, né, os processos, eu percebi que haviam muitas lacunas em relação à gestão, em relação a marketing, em relação às vendas, e ao longo desse período fiz várias formações, vários cursos, né? Fiz formação na Falcone, fiz G4, fiz formação do Marcelo Germano do EAG também,
sou graduado em publicidade e propaganda, sou pós-graduado em gestão de negócios. Então, fui fazendo várias formações ao longo desse período e, obviamente, a minha experiência prática, né? Conforme os anos foram passando, eu fui estruturando o meu próprio método, o método SOFT de gestão de clínicas, e esse método tem como objetivo trazer uma leveza no dia a dia, né? Eu percebo que muita gente, muitos empresários que eu atendo, vêm com uma sensação de ansiedade, de pressão, de que são muitas atividades para serem feitas, e na verdade, quando você tem um método prático, você consegue fazer isso dentro da sua agenda, dentro do seu cronograma, de forma muito produtiva e de forma muito prática, né? Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui, um pouco dessa metodologia, do método SOFT, que me possibilitou faturar em mais de 50 milhões nas minhas clínicas, que me possibilitou ter outros negócios também, né? Além das clínicas, além da consultoria, eu sou sócio de outras empresas também. E justamente trazer essa perspectiva de que é possível, sim, você ter uma clínica e, ao mesmo tempo, você ter liberdade, você conseguir estudar, você ter a possibilidade de ter uma clínica autogerenciável, de você não ficar envolvido na operação o tempo todo, né? Então, é essa a ideia que eu quero trazer para vocês aqui, a partir de conceitos e de princípios relativamente básicos, de ferramentas que eu utilizo, que são bem simples também, para dar uma simplificada no processo e trazer um pouco mais de clareza para vocês aí no dia a dia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a entrega do conteúdo aqui. Hoje eu quero fazer um formato aqui bem de mentoria, tá? No sentido de trazer muitos insights, de trazer a minha experiência e de dizer para vocês o que realmente é importante, né? Eu percebo que muitas pessoas perdem tempo com besteira e deixam de focar no que é importante, né? Ficam perdendo muito tempo com questões que são secundárias, ao invés de focar no que realmente faz a diferença no negócio, tá? Então vamos começar aqui com o design de uma clínica de sucesso, tá? Com o desenho de uma clínica de sucesso. O que uma clínica precisa ter em termos de estrutura, que é essencial e que, se você ainda não fez, você precisa fazer dentro do seu negócio, tá? Então tem 4 elementos que eu considero fundamentais dentro desse processo, tá? O primeiro elemento é o organograma, tá? Quando a gente fala de organograma, qual que é a grande vantagem do organograma? É a clareza sobre os papéis, né? Talvez hoje a sua clínica seja uma clínica pequena, e eu atendo clínicas pequenas, eu atendo clínicas do zero, né? Eu tenho muitos mentorados que me procuram para iniciar o seu negócio, para fazer o plano de negócio. Então eu começo a atender muitas vezes 6 meses antes, 8 meses antes dele abrir a clínica, né? A gente faz todo o plano de negócio. Atendo mentorados que estão no começo, que têm um faturamento mais baixo, que estão procurando ainda crescer, e também mentorados que faturam acima de milhões todos os anos, né? Então, o organograma, ele é essencial para todo mundo. Por quê? Porque vai dar clareza sobre os papéis. Obviamente que, conforme a sua empresa vai crescendo, você precisa estruturar cada vez mais o organograma e, obviamente, ele vai tendo um valor mais importante, tá? O que é importante sobre o organograma, tá? Qual é o ponto principal em relação ao organograma? Quem está sob responsabilidade de quem, né? Então, esse é o ponto principal da estruturação do organograma, tá? Então, por exemplo, tem muitas clínicas que têm uma gerente, que tem um gestor acima dela, mas que o gestor continua recebendo demandas da equipe. E isso está errado, porque se você tem uma gerente, a gerente é que precisa fazer esse trabalho junto à equipe, né? E aí, muitas vezes, você perde tempo, você deixa de focar no que é importante para o seu negócio e acaba tomando posse de atividades operacionais. E isso gera falta de produtividade, isso gera uma falta de se colocar na posição que você deveria estar, numa posição mais estratégica, tá? Então, o organograma é super importante, porque o colaborador entende a posição de cada um, né? E você consegue minimizar, muitas vezes, atividades que a sua equipe pode resolver, né? Esses dias foi muito engraçado, que a gente trocou aqui o manobrista da clínica, né? E aí, esses dias ele veio aqui e veio pedir um adiantamento, alguma coisa assim, né? Tipo, precisava de um adiantamento e tudo mais, né? E aí você percebe que houve uma falha de comunicação da minha gerente, né? E também eu já não recebi esse tipo de demanda há muitos anos, eu acho, né? Por quê? Porque está tudo muito bem estabelecido. Então, o adiantamento é com o financeiro, solicitação de estoque é com a gerente. Então, quando você tem esse organograma definido,
fica tudo mais fácil. E aí você, como gestor, como líder, se vem uma demanda como essa, o que que eu respondo para o manobrista? Ó, isso aí é com a gerente, ou isso aí é com o financeiro, não é comigo. Então, você precisa aprender a dizer não para que funcione de fato o cargo gerencial. Muitas clínicas e muitas empresas têm uma gerente, mas ela não executa a posição de fato, porque o próprio dono da clínica, ou o próprio gestor, toma para si atividades que são operacionais, tá? Eu vou trazer um modelinho para vocês aqui de organograma, bem simples, tá? Só para quem nunca viu um organograma. Esse aqui é um organograma que eu coloquei aqui das minhas clínicas, né? De uma das clínicas aqui. Então, o que que você vai observar no organograma? Você tem um nível que é mais estratégico, né? Que é o nível do CEO, que é o nível do gestor, que é o nível do dono da clínica, né? Então, eu realmente tenho uma posição bem estratégica, eu não assumo responsabilidades operacionais. Independente se hoje ainda você faz atividade operacional, aos poucos você precisa ir delegando essas atividades, né? Então, é super importante que você tenha essa visão mais estratégica, né? Depois nós temos os setores táticos, né? Então, nós temos aqui o financeiro, a gerente, né, de uma das unidades, o marketing. Então, esse é o nível tático. Eu, como CEO, só vou conversar, só vou fazer contato com o nível tático, entendeu? Então, eu vou falar com o financeiro, eu vou falar com a minha gerente e vou falar com o marketing. Eu não vou fazer contato com o time mais tático e operacional. Quem vai fazer essa dinâmica é a gerente. Por isso que eu tenho muito tempo livre, porque eu faço essa delegação das atividades operacionais. É óbvio que em algum momento eu vou fazer um contato aqui com uma consultora, vou trocar uma ideia, vou fazer um treinamento, vou fazer uma capacitação, porém, no dia a dia, fica muito claro para a equipe de que todas as solicitações devem ser feitas para o nível tático, entendeu? Então, isso aqui dá muita clareza para todo mundo, faz com que funcione a posição de gerente. Eu sei que muitas clínicas já tiveram gerentes que não funcionaram muito em função do gestor tomar a posição dela, né? E se você está começando o seu negócio, você vai criar já um organograma padrão para que você consiga trazer essa visão para o time, tá? Então, esse é o primeiro elemento para que você tenha clareza em relação aos papéis e também para que você dê essa clareza para a equipe, tá bom? Então, o primeiro elemento, organograma. O segundo elemento são as metas, né? É incrível como nós já estamos em fevereiro e a maioria das clínicas que eu recebo de novos mentorados, a gente está com muitos mentorados novos agora no início do ano, né? Então, o que que a gente vem observando, né? Mesmo estando aí em fevereiro, março, muitas clínicas ainda não têm metas definidas para 2024, né? Então, é uma loucura você observar esse movimento de clínicas que ainda não definiram metas, né? Muitas clínicas não definiram metas, por quê? Porque não sabem como definir. Eu peguei um caso recente de uma clínica grande, uma das maiores da cidade, em que o gestor ainda definia metas da seguinte forma: ele pegava o faturamento total do ano e dividia por 12, né? O que é uma loucura. Por quê? Porque naturalmente você vai ter sazonalidade dentro da sua clínica, né? Então, quais são os 5 elementos importantes para você definir uma meta de forma assertiva? O primeiro elemento, você precisa saber quanto custa a sua clínica, tá? E aqui já vai um puxão de orelha para vocês, né? Quanto custa mesmo, tá? É 100 mil, R$ 152,90. É 200 mil ou 250 mil, não é mais ou menos, tá? Esse é um caso muito comum também. A maioria dos donos de clínica aqui vem para a mentoria, chegam e não sabem quanto custam a sua clínica. Por quê? Porque eles não fazem a DRE, o demonstrativo de resultado de exercício, que é um relatório, que é uma ferramenta, uma planilha básica para qualquer negócio. Então, se você não faz a tua DRE todo mês, se você não sabe exatamente quanto custa a sua clínica no detalhe, você está brincando de empreender e você está correndo um risco de entrar naquele rol de negócios de empresas de clínicas que quebram em menos de 5 anos. A maioria dos negócios, mais 50%, quebram em menos de 5 anos. E eu vou dizer para você, a maioria quebra por falta de gestão financeira e não por falta de faturamento, né? Porque não sabe quanto custa a empresa, gasta demais, paga errado, né? Remunera errado a equipe em relação a metas, em relação a salário fixo, em relação à forma de contratação. Hoje no mercado tem muitas clínicas
contratando em outros formatos, né? Em PJ, por exemplo, a gente faz aqui, isso reduz muitos custos, né? Então, o primeiro elemento que você precisa saber aqui é quanto custa a sua clínica, tá? Se você não tem essa resposta, recomendo que você busque ajuda para que você consiga ter essas informações, né? Então, você nunca vai definir uma meta que ela vai estar abaixo do custo da sua clínica somado ao lucro que você espera, tá? Então, vamos imaginar que a minha clínica custa 100 mil, tá? Então, somando todas as despesas, aluguel, despesa com pessoal, comissões, premiações, impostos, marketing administrativo, enfim, tudo. Vamos imaginar que ela custe 100 mil reais. E eu espero ter uma margem de lucro de pelo menos 20%, né? Hoje o mercado está trabalhando em torno de 20% a 30% como margem de lucro para clínicas, né? Então vamos imaginar que a sua expectativa seja de 20%. Então a sua meta ela nunca pode ser menos do que 120 mil, porque está contemplado os 100 mil que custam a sua clínica, mais os 20 mil que você imagina de lucro, né? Eu tenho visto muitas clínicas custando 100 mil com uma meta de 80. E aí não faz sentido. Como é que você vai botar uma meta, pagar a premiação, pagar a remuneração, né? Sem ter o seu lucro no bolso, tá? Então isso é loucura, mas acontece muito. Então o segundo elemento é qual a margem de lucro que eu espero. O terceiro ponto é você definir essa meta mínima. Então, eu vou partir de 120 mil, eu vou partir de 120 mil. E aí, óbvio, que eu vou ter que crescer, né? Então, quanto que eu faturei no ano passado, né? No mesmo período? Quanto eu espero crescer esse ano, né? Então, nós tomamos normalmente juntos essas decisões com os mentorados e nós criamos esse cenário de metas para 2024. O quinto elemento é a sazonalidade. Então, você entender que os meses são distintos, né? Então, óbvio, no mercado de clínicas, normalmente a parte final do ano, né? Setembro, outubro, novembro, são meses melhores de faturamento. Dezembro, janeiro, fevereiro, que são meses de férias, são meses que muitas vezes os profissionais tiram férias, né? Médicos, dentistas, os próprios pacientes também, né? Então, são meses normalmente um pouco inferiores em termos de resultado, e depois março, abril, maio, junho, julho, as coisas vão caminhando novamente, né? Então, você precisa respeitar essa sazonalidade para que você crie metas smart, metas que são atingíveis, que são desafiadoras para o seu time, que são que você coloca através de números, né? Que fica muito claro o que você pretende atingir, tá bom? Então, esses são 5 elementos essenciais para que vocês estabeleçam uma meta da forma correta e que vocês consigam ter, de fato, resultados aí dentro do seu negócio. Beleza? Vamos seguir aqui agora para indicadores, tá? Então, primeiro elemento, organograma. Segundo elemento, definição de metas, tá? Então, para 2024, você precisa ter essas metas bem estruturadas, tá? Para que você consiga atingir os resultados. E o outro elemento são os indicadores, tá? Esse elemento aqui também é muito importante. Por quê? É essencial que você avalie o seu time, as pessoas que trabalham para você, e aí eu coloco recepção, secretária, consultora de venda, comercial, os profissionais técnicos, né? Médicos, dentistas, fisioterapeutas, esteticistas, enfim, todo o corpo técnico, através de números, tá? Então é super importante que você, obviamente, analise os comportamentos, né? Assiduidade, prestatividade, mas também analise o time por números. Então, dentro do nosso método Soft, essa foi uma inovação que nós trouxemos, né? De fazer essa análise de indicadores para todo o time. Quando eu abri as minhas clínicas, um dos elementos que eu percebi era o seguinte: toda a responsabilidade do faturamento ficava a cargo da consultora de vendas, tá? Então, nós tínhamos 2 consultoras no início, cada uma tinha que vender metade da meta. E sempre ficava muito pesado para elas, né? Talvez aqui alguns de vocês sejam médicos, dentistas, fisioterapeutas, esteticistas, biomédicos, e a meta de venda muitas vezes depende só de vocês, né? E aí, por que isso é ruim? Porque você não responsabiliza o time em relação ao que ele pode auxiliar dentro desse processo de faturamento. Então, por exemplo, uma secretária, uma recepcionista, ela pode ajudar no processo de venda, ela pode fazer uma indicação, ela pode fechar um orçamento, ela pode agendar novas consultas, novas avaliações,
ela pode agendar consultas, avaliações para a base de ex-pacientes ou de pacientes que precisam voltar para a clínica depois de 6 meses, ela pode ter uma meta de agendamento que vai gerar faturamento para a clínica, né? Um caso muito legal que nós tivemos foi do Fábio, que é nosso mentorado, eu comentei com vocês no início. Ele aumentou mais de 5 vezes o faturamento dele, eu ia falar 4, mais de 5 vezes o faturamento dele, só trabalhando a base de pacientes que ele já tinha, né? Ele nunca tinha feito um trabalho de base, de reagendar, de trazer de volta, de fazer ações, e conseguiu aumentar mais de 5 vezes o faturamento dele trabalhando a base. A Letícia, acho que ela está aqui também, nossa mentorada do conselho, ela aumentou mais de 3 vezes o faturamento esse ano, praticamente só trabalhando base. E ela tem uma clínica de estética, uma clínica de saúde também, que trabalha esses aspectos. Então, você vê 2 segmentos distintos, né? Um dentista e também uma clínica de estética, de medicina integrativa, né? Conseguindo resultados muito parecidos, trabalhando bem a base. E isso aconteceu a partir do momento que eles começaram a desmembrar, a desdobrar essas metas para a equipe, né? Então, isso é muito importante que vocês também façam. E começar a mensurar qual profissional está entregando o resultado, qual não está entregando, e a partir daí tomar decisões que muitas vezes vocês têm um pouco de medo de tomar aí, que são as saídas, as trocas quando necessárias, mas que são importantes para que o negócio continue crescendo e tendo resultados, né? Então, isso aqui é muito importante também, tá? E aí, quando a gente fala de desmembrar metas, né? Entre as consultoras, se você tiver um time comercial, você pode desmembrar as metas entre consultoras e time técnico, cada um faz uma parte do processo de venda, né? Você pode deixar somente para o time técnico também, né? Você pode responsabilizar os setores em função do momento de cada um e da participação de cada um, como eu falei, a secretária pode ser responsável por reagendar pacientes, ex-pacientes, vocês do time técnico que executam o serviço ficam responsáveis por fazer uma venda definida, né? E aí você consegue agregar resultado no negócio, tá? Então, esse desdobramento, essa análise, esse monitoramento dos indicadores do time, eles são fundamentais para que você consiga ter um resultado, principalmente um resultado consistente. Eu percebo muitas clínicas que têm um faturamento bom no mês, ruim no outro. Bom, pobre, rico no mês, pobre no outro. Rico no mês, pobre no outro, né? Isso acontece muito. Muitas vezes justamente por essa falta de monitoramento dos indicadores do time, tá? Então, esse é um elemento também super importante. E o quarto elemento, pensando no design, né, de uma clínica de sucesso, pensando nessa formatação básica em relação à gestão, são os descritivos de cargo, tá? Isso aqui muda o jogo, né? Por quê? Muitas vezes o colaborador, o prestador, ele não sabe muito bem o que ele precisa executar dentro da clínica, quais são as atividades, quais são as tarefas, o que ele precisa fazer a cada momento, né? Isso é muito comum, principalmente se tratando de secretária, de recepcionista, do comercial, né? O time técnico muitas vezes sabe o que fazer, mas o time que participa ali do processo de gestão, né? Recepção, secretária, comercial, financeiro, gerente, né? Muitas vezes eles não sabem o que fazer. E vocês, como donos de clínica, também não sabem como ensinar. E aí fica aquele atrito, né? Você passa um comando, você passa uma orientação, você passa uma responsabilidade, fica de boca, não existe um documento estruturado com essas informações. E aí, muitas vezes, você perde um bom profissional, você perde um colaborador por falta de clareza, por falta de entendimento do que ele precisa fazer, né? O mesmo vale, por exemplo, para scripts, né? Quando você vai passar um atendimento de um novo cliente do Instagram, do WhatsApp, e o time não tem um script estruturado, o que acaba acontecendo? Você não consegue ter uma padronização. Então você fala, pô, atende desse jeito. Aí ele atende de outro. Você fala, usa essa palavra, ele usa outra palavra. E você acaba perdendo conversão, né? Então, da mesma forma que falta clareza no atendimento de um cliente novo, por exemplo, falta clareza também nas atividades, no descritivo de cargo, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui o modelinho que eu uso de descritivo de cargo, só para vocês visualizarem, né, a estrutura e ver como fica muito mais fácil quando você dá essa clareza para o colaborador, tá? Então, por exemplo, aqui, isso aqui é um descritivo de cargo de CEO, né? É o meu descritivo de cargo das minhas clínicas, né? Então, eu trago aqui alguns elementos da cultura da empresa, né? Missão, visão, valores, né?
Isso aqui é algo que a gente trabalha bastante também dentro da mentoria, né? Que é a parte da cultura, definição de código de cultura. Isso aqui é muito importante. Foi um ponto de virada nos meus negócios, né? Acho que uns 6 anos atrás, eu fiz o EAG, do Marcelo Germano, e ele trabalhava muito esses aspectos de cultura, né? E quando eu fiz o EAG, eu trouxe essa pegada da cultura para o nosso processo, para o método Soft, né? Então, isso aqui faz muita diferença também, essa clareza da cultura, né? Depois, tem todo o detalhamento do cargo, né? Então, aqui, o nome, o cargo, a data, o tipo de contrato, a descrição do cargo, né? O que eu espero em relação às atividades do cargo, o propósito da função, né? Então, qual que é o propósito do CEO, né, dentro do negócio? E esse elemento aqui foi um elemento que eu criei, na verdade, que é justamente a estruturação das tarefas do gestor, né? No meu caso, do gestor, mas eu tenho o descritivo de cargo da gerente, da recepcionista, da secretária, de todo mundo, né? Isso aqui eu estou trazendo especificamente do gestor. Então, aqui, algumas atividades que eu executo, e depois eu vou trazer para vocês isso aqui também no detalhe, tá? Então, reunião de placar, reunião de tráfego, análise de DRE, né? Planejamento, reunião de vendas. Então, são essas as atividades estruturadas que eu faço dentro da minha clínica. E aqui eu detalho, inclusive, né, a data, a frequência, a duração. Então, com isso, eu consigo montar uma agenda, tanto para o gestor como para as outras funções também. Acaba gerando muita clareza no processo. Resultados esperados, indicadores de sucesso, competências técnicas, né? Então, quando eu vou contratar um profissional, eu já tenho isso estruturado, né? Então, é muito fácil de eu fazer a contratação, que eu já tenho aqui competências técnicas, eu tenho comportamentais, eu tenho os indicadores, né? O que se espera da posição e tudo mais, tá? Então, esse aqui é um descritivo de cargo do gestor, né? E aí nós temos toda essa estrutura também do descritivo de cargo para secretária, para consultora de vendas, né, para quem quer criar um time comercial, enfim, toda essa estruturação que é fundamental para o sucesso do negócio. Legal? Então, definimos aqui, primeiro, esses 4 elementos do design de uma clínica de sucesso. Toda clínica de sucesso precisa ter esses elementos estruturados para dar clareza para o time, direção, né? Quais são os objetivos, o que cada um tem que fazer, para quem eu me direciono se eu tenho uma demanda financeira, de gestão, etc. Tá? Então, esse é o primeiro elemento que eu quero trazer para vocês aqui de uma clínica de sucesso. Isso aqui é muito simples, tá? A gente tem resolvido isso aqui em 1 ou 2 mentorias, a gente consegue resolver todos esses elementos de forma bem simples e prática com os mentorados, inclusive a parte financeira, que é um desafio para a maioria, né? Então a gente consegue resolver isso aqui muito rapidamente. Vamos falar um pouquinho de ferramenta agora? Eu sei que todo mundo gosta, né, de um appzinho, de uma ferramenta, de alguma coisa que ajuda na produtividade, na organização. Quem me conhece sabe, eu sou extremamente organizado e é muito legal porque eu tenho mentorados que são extremamente desorganizados, né? Amanhã eu vou atender a Ju. A Ju é uma mentorada, acho que ela está comigo, sei lá, uns 5 anos mais ou menos, e ela tem um perfil bem influente, bem comunicativo e pouco organizada, né? E foi muito interessante o processo com ela, né? Ela comentava que no começo ela sofria de ver as planilhas, de ver os materiais, e que hoje ela está muito bem adaptada e conseguiu organizar bem o negócio dela. Além das clínicas, ela tem indústria, ela tem escola, ela tem uma série de empresas. E assim, pessoal, sendo sincero com vocês, vocês podem até ter uma clínica ou um consultório pequeno sem organização, né? E ter resultados com isso, né? É lógico, você sofre um pouco mais, né? Em relação a tempo disponível, em relação, muitas vezes, a sacrificar a família, a sacrificar a questão da saúde, né? Então, você pode ter um consultório, uma clínica pequena e ser desorganizado e se manter assim por muitos anos, apesar de que esse cenário cada vez é menor, né? Agora, se você quer ter uma clínica realmente estruturada, uma clínica maior, com mais profissionais, ou ter mais clínicas, ou ser sócio de vários negócios, dificilmente você vai conseguir sem ter uma organização e sem ter produtividade, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns elementos que são bem legais, assim, em termos de produtividade, em termos de organização, que eu utilizo no meu dia a dia, tá? São ferramentas que eu utilizo. E eu vou trazer para vocês aqui, primeiramente, as mais básicas, né? E depois vou trazer algumas avançadas também, que eu sei que vocês gostam aí de avançar dentro do negócio, tá bom?
Então, assim, eu gosto muito de trabalhar, eu chamo com a família do Google, né? O que que é a família do Google, né? Então, é o Google Chrome, né? O Google Drive, o Google Planilhas, o Google Forms, o Google Agendas, e também o Google Keep, tá? São algumas ferramentas assim que eu uso no dia a dia e que eu gosto bastante. Por quê? Primeiro porque elas são gratuitas, né? Então é muito barato, todo mundo pode usar aí sem custo. Quem me conhece sabe que eu gosto de economizar, economizar a grana dos mentorados, né? Então eu sempre trago aqui as ferramentas que têm o melhor custo-benefício. Então, o primeiro ponto é que a família Google, né, são ferramentas mais baratas. Então, o Chrome eu gosto de usar bastante porque dentro do Chrome eu consigo organizar as minhas abinhas aqui, né? Vocês reparam que eu tenho aqui, ó, diário, ferramentas, desenvolvimento, pessoal e tudo mais, né? Então, se vocês repararem, eu tenho toda a estrutura dos meus negócios aqui dentro do Google Chrome, tá? Então, por exemplo, eu preciso acessar um documento da consultoria, eu preciso acessar esse link aqui do Zoom, né? Eu já estruturo aqui nos meus favoritos de uma forma que eu consiga acessar rapidamente, tá? Então, o Google Chrome funciona muito bem se você estruturar essa dinâmica de elencar o que você mais usa dentro do seu negócio, tá? Então, eu gosto muito de usar o Google Chrome. O segundo elemento é o Google Drive, né? Para você colocar os documentos de forma organizada, de forma estruturada e na nuvem, tá? Então, por exemplo, com os meus mentorados hoje, nós temos lá dentro do Drive toda a documentação. Então, eu consigo facilmente acessar, são ferramentas que eles conseguem acessar também, e o melhor, o salvamento é automático, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma planilha dentro do Google Drive, eu posso utilizar essa planilha, meu financeiro pode utilizar, minha gerente pode utilizar e é salvo automaticamente. Diferente, por exemplo, do Dropbox ou diferente de uma planilha do Excel, que você precisa salvar a cada momento e você não consegue muitas vezes compartilhar esse uso, né? Então eu gosto muito de usar o Google Drive. Outra coisa interessante para quem faz conteúdo em rede social, por exemplo, eu gravo um vídeo aqui fazendo essa entrega e quero subir lá no meu Instagram. Eu pego, gravo esse vídeo no meu iPhone, no meu celular, subo no Google Drive e já libero esse acesso para a Fer, que faz as postagens. Então ela já pega esse conteúdo na nuvem, não precisa ficar passando para ela, né? E tudo isso vai ficando salvo dentro de uma ferramenta, tá? Então, o Google Drive é muito legal, né? É uma ferramenta que eu gosto muito e que a gente utiliza principalmente para compartilhamento de informações com mentorados, com funcionários e também para o marketing. O outro elemento que eu gosto muito é o Google Planilhas, tá? Que é exatamente essa ferramenta que eu mostrei para vocês aqui. O que é legal no Google Planilhas? Ele é uma ferramenta online, ou seja, se eu mandar esse link para vocês aqui, como se fosse um link da Globo.com, né? É um site, é um linkzinho. Eu mando esse link para vocês e vocês conseguem acessar ao mesmo tempo, né? Então eu estou aqui acessando, você está acessando aí, você pode salvar esse link também nos seus favoritos, tá? E naturalmente você já consegue, você pode salvar lá e você consegue acessar a qualquer momento. Não precisa salvar, né? Todas as alterações que eu faço aqui, você vai receber aí também. Então, é uma ferramenta muito legal. Eu uso muito também para as consultorias, uso muito com a minha equipe, né? Às vezes eu preciso monitorar o trabalho de uma consultora em cima de um mailing que eu liberei, ou monitorar o trabalho de um evento, de um agendamento de eventos, para ver se está realmente os pacientes estão sendo agendados, né? Então, a gente faz toda essa gestão pelo Google Planilhas, tá? Muito melhor do que Excel para esse tipo de atividade. Outro elemento, o Google Forms, que é o formulário. Então, eu faço muitas pesquisas, relatórios de diagnósticos, pesquisa de clima com a minha equipe, pesquisas com clientes, né? Então, o Google Forms é uma ferramenta muito interessante, muito simples nesse aspecto. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa de clima aqui nas minhas clínicas para saber a satisfação da equipe. Foi feita tudo via Google Forms, de forma discreta, de forma anônima, né? E nós conseguimos ter, inclusive, as planilhas ali, os gráficos de resultado, né? Então, isso é muito legal também, super recomendo para vocês. E as duas últimas ferramentas aqui que eu vou trazer são as minhas favoritas, né? O Google Agenda e o Google Keep, tá? O Google Keep nada mais é do que um bloco de notas, tá? Um bloco de notas como esse. Aqui eu estou mostrando para você um bloco de notas de um produto que a gente tem, né?
Então, eu compartilho esse bloco aqui com a Fernanda, por exemplo, né, que é do meu time, e nós dois vamos alimentando aqui a ferramenta, colocando informações, colocando os links, né? Eu posso colocar as minhas atividades aqui do dia a dia, né? Trazer as minhas atividades do dia a dia aqui também, de uma forma bem simples, de uma forma bem tranquila, e eu posso compartilhar com quem eu quiser, né? Então, eu gosto muito das notas do Google Keep. Eu acabei abandonando um pouco as notas do iPhone, justamente para utilizar essa ferramenta que ela fica compartilhada também com o Google, tá bom? Então, essa é uma ferramenta que eu super recomendo para vocês. E o Google Agendas, né? Finalmente, o Google Agendas, que é uma ferramenta que eu uso muito, né? Eu estruturo toda a minha agenda aqui, desde atividades que são pessoais, atividades profissionais, né? Todas elas eu coloco aqui também no Google Agenda, tá? Então, é uma ferramenta que eu gosto bastante, você pode compartilhar também, né? Com outras pessoas, você pode convidar para os eventos, né? Então, é uma ferramenta muito legal, que eu super recomendo que vocês utilizem também o Google Agendas, tá? Inclusive, as atividades que eu faço no dia a dia, essas atividades aqui, que estão estruturadas, por exemplo, ó, reunião de placar, né? Toda segunda-feira, eu coloco dentro do Google Agenda, né? Então, tá aqui a minha atividade. Toda semana eu repito a atividade também, ó. Então, ela fica já estruturada e fica muito mais fácil de eu seguir a agenda, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui reunião de placar, tá lá, né? A reunião, por exemplo, de marketing, né? Reunião de marketing. Tá lá estruturada também. Agora ela tá acontecendo às terças-feiras, ó. Reunião de tráfego, tá vendo? Então, toda a minha agenda ela tá estruturada dentro do Google Agendas, né? Hoje a gente teve o evento aqui, ó. Então ele tá estruturado também. E é legal que você coloca por cor, né? Então, o verde, por exemplo, é consultoria, o cinza é clínicas, tem a parte pessoal aqui também, né? Então você consegue fazer toda essa estruturação e essa divisão em função justamente do seu descritivo de cara, tá? Então super recomendo para vocês essas ferramentas aí que são ferramentas mais básicas, né? Das ferramentas avançadas, a gente tem algumas opções aqui que são interessantes, né? Então, por exemplo, CRM, né? Smart Clinic, Clinicorp, o BL Software, né? Que são ferramentas específicas para clínicas, né? São CRMs para clínicas, tá? Tem o Pipedrive, que ele é mais específico, que ele não é tão específico para clínicas, né? Ele atende todos os segmentos, eu uso, por exemplo, para consultoria também, né? Então, são algumas ferramentas aí que eu recomendo em termos de CRM. O mapa mental tem o MindMaster, que é esse que nós estamos utilizando aqui, que é essa ferramenta de mapa mental. E com relação aos processos, eu recomendo para vocês o ClickUp, tá? Que é uma ferramenta que eu organizo todos os processos das minhas clínicas, as tarefas, as atividades, né? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas opções de ferramentas básicas e também de ferramentas um pouco mais avançadas aí para o dia a dia de vocês. Legal? Então, quais são as atividades do dono de clínica, né? Um dono de clínica que quer faturar mais de 1 milhão por ano, ou que quer, de repente, até chegar nesse número por mês, né? São atividades de alinhamento, são atividades de acompanhamento, são atividades de planejamento e são atividades de fechamento, tá? Tem um e-book que eu construí aqui que eu gosto bastante, que é o Planner para donos de clínicas, né? E é justamente essa solução que eu trouxe para vocês aqui, que eu comentei no início, né? Dentro do Planner, eu trago aqui, lógico, a gente explica aqui bonitinho, né? Mas eu trago aqui uma agenda para você trabalhar menos de 1 hora por dia em atividades do gestor, né? Atividades estratégicas, trabalhando todos os pilares, né? Então, atividades, a primeira semana são atividades de alinhamento, e eu divido por dia aqui, tá vendo? Ó, segunda para vendas, terça para marketing, quarta para finanças, quinta para liderança, sexta para gestão e sábado para estratégia, né? Então, são 7 dias, 6 dias por semana, cada semana um foco, né? Primeira semana o foco do alinhamento, a segunda semana o foco do acompanhamento, a terceira semana o foco do planejamento e a quarta semana o foco do fechamento. É óbvio que aqui é uma sugestão para mostrar para vocês como é possível trabalhar menos de 1 hora por dia na estratégia, né, do seu negócio e conseguir fazer as atividades como gestor de clínica, tá? É uma divisão que eu fiz.
Marcos, eu posso pegar uma manhã e fazer todas as atividades? Claro, pode fazer sim. Você pode fazer todas as atividades em uma manhã, sem problema nenhum, tá? Aqui eu fiz de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais estruturada, né? Então, são atividades aqui de alinhamento, de acompanhamento, de planejamento e de fechamento em cima de cada setor, né? Estamos falando aqui de setor de vendas, setor de marketing, setor de finanças, setor de liderança, setor de gestão e também o e também a estratégia do negócio, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente esse planner. Aqui tem todo o detalhamento das atividades. É óbvio que são atividades que requerem uma certa experiência para você ir pegando, né, item por item, mas eu vou liberar para vocês também esse planner, tá bom? E aqui por onde começar, né, Marcos? Legal, gostei da dinâmica, gostei da entrega. Por onde eu começo, né? É o que eu sempre falo nos nossos treinamentos. Você pode começar seguindo essas orientações, eu vou disponibilizar para vocês essa apresentação, vou disponibilizar para você o planner também. Agora, de repente você quer começar com apoio, com acompanhamento e com uma orientação, né? Nós vamos liberar dentro desse treinamento algumas vagas para nossa mentoria Black, tá? Que é o nosso programa de mentoria individual, tá? É um programa de mentoria individual, personalizado, é um programa que a gente não libera muitas vagas, porque a minha agenda já está bem cheia, né? Mas como nós lançamos essa estrutura de gestão, eu achei por bem fazer a liberação de algumas vagas desse programa, porque é óbvio que se você quiser fazer essa implementação na sua clínica, em algum dos momentos que você pode estar, né? Marcos, eu quero inaugurar a minha clínica, quero inaugurar já com essa estrutura. Marcos, a minha clínica ainda é pequena, mas eu quero crescer da forma certa. Ou eu já estou há muitos anos no mercado, estou sofrendo já, né, as dores de não ter uma organização, uma estruturação, e quero, de fato, de forma definitiva, organizar o meu negócio, né? Eu tenho ouvido muitos mentorados e muitos alunos que vêm conosco e que traz esse desafio de já ter tentado muitas coisas e não ter dado certo. Muitas vezes pela falta de um acompanhamento mais individualizado, mais personalizado. Eu garanto para você, a minha parte eu vou fazer. Eu vou trazer os processos, eu vou te apoiar, eu vou te orientar. E aí é o que eu falo, né? Andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar, né? Vocês também precisam fazer a parte de vocês, porque é um processo que eu dependo 100% da execução de vocês, né? Como é que funciona a nossa mentoria Black, tá? O objetivo aqui é trabalhar de forma personalizada e de forma individualizada o processo, né? Então, eu vou olhar para você, eu vou olhar para a sua clínica e a partir daí nós vamos montar um plano de ação para que a gente consiga resolver esses problemas dentro da mentoria Black, tá? A ideia é transmitir esse conhecimento, né? O conhecimento, a experiência, o know-how e os processos, né? Nós estamos falando de todos os processos que vocês precisam. Nós temos toda a estruturação feita de forma simples e de forma prática, tá? Então, é transmitir esse conhecimento e transmitir para vocês também os processos, né? Nós temos mentorados crescendo 50, 100, 200, 300, 500%, e não só crescendo, como também tendo muito mais liberdade. É o caso da Letícia que eu comentei. Acho que ela tinha clínica já há 6 anos, 6 ou 7 anos, e foi a primeira vez que ela tirou férias, foi o ano passado. E tirou férias, bateu meta, né? E crescendo o faturamento em 3 vezes, né? Então, quer dizer, não só você vai ter mais resultado, como você vai ter também essa visão de como estruturar a sua clínica. Como é que funciona a entrega da mentoria Black? Então, nós vamos ter primeiro um formulário de diagnóstico. Eu vou entender as necessidades de vocês, os desafios, né? É, vou, vou enxergar os pontos cegos, porque é óbvio, com a minha experiência de 15 anos, naturalmente você tem coisas que você vê, tem coisas que você não vê dentro do seu negócio, né? Provavelmente ao longo da nossa conversa aqui você já identificou algumas coisas que você não vem fazendo. Agora imagine eu analisando esse diagnóstico, né? É óbvio que eu vou encontrar vários pontos cegos e que vão te levar a ter um resultado melhor e uma maior organização, tá? O segundo elemento, nós vamos ter 6 encontros de mentoria individual, tá? São mentorias online, então dá para fazer de qualquer lugar do Brasil. Nós temos mentorados no Brasil, fora do Brasil, né? Praticamente em todos os estados, né? Então, esses encontros acontecem de forma online, são mentorias de 1 hora. Nós teremos 6 encontros, né? Então, teremos primeiro o encontro de plano de ação para definir essas prioridades.
Eu sei que muitos de vocês aqui já começaram um projeto, já começaram uma ideia e pararam na metade, por falta de plano de ação, por falta de execução, né? 6 mentorias de acompanhamento e as dúvidas são diretamente comigo, tá? Esse é um diferencial grande da nossa mentoria. Eu não vou ficar delegando vocês para minha equipe. Eu mesmo vou conversar com vocês, tirar as dúvidas e fazer os alinhamentos, tá? Então, é um atendimento personalizado. Por isso que eu falei que são poucas vagas para que eu consiga atender todo mundo no 1 a 1. Conteúdo. Nós vamos falar de finanças, de gestão, de marketing, de vendas, de cultura, liderança e também de contratação. Óbvio que nós vamos priorizar para a necessidade de vocês. Então, Marcos, olha, realmente a minha necessidade em relação ao financeiro, em relação à gestão, então nós vamos priorizar esses pontos. Mas o meu olhar é sistêmico. Eu vou olhar para todos os pilares do teu negócio e vou identificar possíveis falhas. Os materiais de apoio, nós temos mais de 300 conteúdos já produzidos, aulas, apostilas, scripts, planilhas, ecossistema de parceiro, né? Então, praticamente tudo que vocês precisam em relação ao negócio de vocês, nós temos já soluções, né, em termos de aulas, de planilhas, e também temos parceiros que eventualmente possam auxiliar vocês no processo, né? Imagino que vocês já devam ter contratado aí muitas empresas parceiras, prestadores de serviço que não funcionaram. Então, nós temos recomendações em relação a sistemas, agências, enfim, todo o ecossistema que vocês precisam, tá? Eu vou trazer para vocês um bônus bem especial aqui. Quais são os bônus, né? Específicos aí para essa aula, tá? Segunda cadeira gratuita. Então, se você tem um sócio, se você tem uma gerente, você pode trazer esse sócio ou essa gerente para participar das reuniões, tá? Grupo de networking, com vários empresários, com vários donos de clínica. Esse bônus é muito legal, vocês vão ter acesso a 6 encontros da mentoria clínica de sucesso, tá? Que é a nossa mentoria em grupo. Então, além dos 6 encontros individuais, você vai ter acesso a mais 6 encontros em grupo, totalizando 12 encontros, né? Essa mentoria ela é muito legal, você vai estar junto num ambiente de empresários de alta performance, de pessoas que já estão executando os processos e tendo resultados, né? Então, você vai ter essa dinâmica de troca, você pode trazer eventualmente seu sócio, sua gerente. Você vai poder tirar suas dúvidas também dentro da mentoria em grupo, você vai aprender com as dúvidas e com o compartilhamento de cases de sucesso de outros mentorados e tem conteúdo. Eu vou dar uma aula nesse formato que eu dei aqui, são aulas mais longas e também aulas que eu vou, obviamente, de forma mais profunda, trazer os processos em relação às clínicas, né? Então, vamos falar de gestão, de marketing, de vendas, tá? Então, você não vai ter acesso só a 6 encontros, você vai ter acesso a 12 encontros de mentoria a partir desse bônus, tá? Acesso a eventos ao vivo, novos conteúdos mensais. Todo mês a gente tem 3, 4 novos conteúdos para você se manter atualizado em relação ao mercado de clínicas, tá bom? Investimento. R$ 5.500 à vista, tá? Ou você pode parcelar em até 12 vezes de 550, tá? Então é super acessível, costumo brincar que é mais barato que o teu pior funcionário, né? Acho que todo mundo pode pagar aí R$ 550 por mês para ter uma estrutura como essa, né? O valor à vista ele tem um desconto, né? E o valor parcelado você pode fazer aí em até 12 vezes, tá? Eu vou deixar aqui o meu número, tá? O meu número de WhatsApp. Vou deixar aqui para vocês também o QR Code, tá? Deixa eu maximizar aqui, ó. Então, esse aqui é o QR Code, tá? Esse aqui é o meu número pessoal, tá bom? Vou disponibilizar para vocês o meu número pessoal. Quem quiser entrar na mentoria Black, né? Quem quiser aproveitar uma dessas vagas que eu vou liberar e provavelmente a gente vai esgotar isso aí já nos próximos dias, pode escanear aqui o QR Code, me chamar, Marcos, quero entrar na mentoria Black. Ou Marcos, eu quero saber mais, eu tenho alguma dúvida da mentoria Black, né? Pode me chamar aqui no WhatsApp. Eu vou tirar essas dúvidas. Se for necessário, a gente pode marcar uma reunião para apresentar em mais detalhes a mentoria também. Eu vou fazer um atendimento individual de vocês que estão participando dessa aula aqui exclusiva, tá? Quem tiver dúvidas sobre o conteúdo, alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao conteúdo, ao material, pode me chamar aqui também, tá? Vou dar um atendimento exclusivo para todo mundo dessa aula, porque realmente eu acredito que a gestão é o que muda o negócio, né? Os empresários que vêm tendo resultado estão focando na gestão. O Abílio Diniz aí faleceu recentemente, né? E ele trouxe essa frase, eu até postei no meu Instagram, né? Os empresários que realmente estão tendo resultado, que estão crescendo, estão focados na gestão. E eu tenho visto muitos profissionais investindo em gestão, investindo em marketing, profissionais jovens,
profissionais que muitas vezes têm menos experiência e menos conhecimento do que profissionais mais experientes e alavancando no mercado, tendo mais resultado em função desse conhecimento de marketing, de gestão, que é exatamente o que a gente ensina dentro da mentoria Black, né? Então, se você quer se diferenciar no mercado, se você quer realmente fazer algo diferente do que os seus concorrentes, que muitas vezes estão só focados no dia a dia e na operação, a mentoria Black é super recomendada, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para vocês o QR Code. Quem quiser aí é só escanear e me chamar ali no WhatsApp. Quem quiser tirar dúvidas sobre o conteúdo, pode me mandar, independente da mentoria ou não, né? E quem quiser aproveitar essa condição especial, escaneia, me manda uma mensagem que eu passo para vocês ali as informações e a gente vai dando andamento aí no processo da mentoria Black, tá bom? Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Parabenizar por ter disponibilizado esse tempo aí para aprender comigo, né? Para aprender um pouquinho mais sobre gestão. Fico super à disposição de vocês, deixei ali todos os meus contatos. E é isso, logo mais a gente volta aí para mais aulas, para mais conteúdos e espero ver vocês aí logo, logo na Mentoria Black, tá bom? Valeu, um abração para vocês. Até mais, tchau, tchau. Fui!